Na segunda parte da aula pública sobre política na periferia de São Paulo, Wolfgang Leomar responde às perguntas do público da PUC de São Paulo. Eu queria ouvi-lo, qual é o papel, podemos chamar, da teologia da prosperidade na difusão desses valores junto à periferia? A verdade é que a presença nas reuniões, nas assembleias dessa teologia da prosperidade, ela existe exatamente para suprir uma lacuna deixada pelas políticas públicas não existentes. Não é? Então, essa é uma questão que eu acho nós precisamos atentar. Né? E, certamente, na minha opinião, na medida em que as políticas públicas avançarem mais sobre esses segmentos das camadas mais populares, a impressão que eu tenho é que diminuirá a frequência a essas reuniões evangélicas. Né? Então, eu encaro a questão sob esse ponto de vista. Né? Houve um afastamento do Estado de uma série de questões, né? E essas questões continuam sendo necessidades que precisam ser supridas, e nesse vácuo entrou, então, essa outra iniciativa, que é uma iniciativa privada também, por isso que se chama de teologia da prosperidade. Né? É uma iniciativa privada. Né? Então, o aumento da presença das políticas públicas para a população significará uma diminuição da presença dessas políticas que eu considero privadas na vida concreta da periferia. O país tem mais concentração de renda e está mais injusto. Então, é uma questão de informação, ou é porque, de fato, as políticas continuam regressivistas e não são nada distributivistas? Existe aí, acho que, uma antropologia da pobreza que vai perguntar os efeitos do Bolsa Família. Eu acho que isso, sim, tem impacto na autoestima, etc. e tal. Mas falta informação de que o Bolsa Família funcionou, ou porque, de fato, essa política populista do modelo lulista realmente mostrou os seus limites? Houve, de fato, no Brasil, uma diminuição da desigualdade. Isso é um dado, isso não é ideologia. Né? Houve essa diminuição da desigualdade, isso pode ser comprovado. O grande fator de diminuição da desigualdade, inclusive, isso é importante dizer, nem foi o Bolsa Família, foi o aumento da massa salarial das camadas mais populares, o aumento real do salário mínimo. Isso que aumentou, em termos reais, mais de 100% nesse período. É esse que é o fator produtor de uma diminuição da desigualdade. Então, essa é uma questão que não dá para... Não é uma questão de informação distorcida ou não. Né? Isso pode ser acompanhado estatisticamente. Né? Houve isso. Né? Realmente houve isso. Que está sendo agora posto em xeque novamente. Né? É uma maneira de colocar os homens, as pessoas da periferia, o povo no centro, de uma determinada forma. Como que a reforma da mídia, aqui considerada como uma desconcentração do poder, né, dos grandes grupos, de uma grande quantidade de meios de informação, influenciaria nessa questão do empoderamento intelectual da periferia? O avanço no consumo, ele é praticamente imediato. Mas o avanço em termos de uma cultura que se dá conta disso e que percebe que esse avanço se deve a políticas sociais públicas e não ao mérito individual, ele é mais lento. A mudança cultural, como eu disse antes, ela é muito mais difícil, ela requer mais tempo. E não houve tempo suficiente para que, de fato, pudesse haver essa sedimentação de uma nova cultura política em cima disso. Eu não sei se eu me deixo claro isso. Né? Então, a entrada no consumo é praticamente imediata. Né? Agora, quanto a isso, eu queria, inclusive, dizer o seguinte, é muito esquisito falar de novo consumismo dessa camada,
porque é um consumo de coisas que são absolutamente necessárias. Não tem consumismo quando a pessoa compra um fogão, ou compra uma geladeira, né? Ou até mesmo um carro para se transportar numa cidade que é enorme e que tem um déficit grande de serviços públicos. Não é? Então, não estamos falando aqui de consumismo. Estamos falando num consumo que é um consumo de verdade. As pessoas precisam consumir. Agora, o resultado do consumo é imediato. O resultado cultural não é. Existe uma inércia cultural. E é por isso que as pessoas atribuem uma boa parte da sua performance individual à meritocracia individual e não às políticas sociais, porque não houve tempo para que essa narrativa cultural pudesse se assentar. Eu via esses assuntos na mídia e discutia, só que eu não tinha muita base para isso. E ele me deu umas lógicas que eu pensava, só que ele afirmou aquilo com argumentos muito bons e eu achei a aula muito boa. E me esclareceu bastante coisa sobre as pesquisas, sobre a meritocracia no Brasil, sobre como a população mais pobre leva em consideração os argumentos da população mais rica, como se isso fizesse parte da realidade deles, coisa que não faz, e que eles deviam ter uma consciência de classe.